Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo aí. O vídeo seguinte aí do pós-jogo da eliminação do Corinthians. Quem não viu aí o pós-jogo aí, eu vou deixar o link aí na descrição. Hoje aí vou trazer um vídeo aí falando uma análise do Corinthians no Paulistão inteiro. Eu fiz uma breve análise no vídeo passado, então vou dar uma análise mais completa aqui no vídeo de hoje. Então já deixa sua curtida, se inscreve aí no canal para fazer parte aí da comunidade aí do Fiel TV. E é isso, rapaziada. Se inscreve aí, dá uma curtida e já era. Falando aí pro vídeo, eu vou fazer uma análise aí do Corinthians individualmente e coletivamente. Falando, coletivamente é mais difícil, já que o time do Corinthians aí jogou com 3 técnicos diferentes durante o Campeonato Paulista. Então, bem mais difícil fazer uma análise assim comparativa, porque o Lázaro teve poucos jogos, mas já conhecia bastante o clube. Teve o Silvinho, que era um futebol porco. Teve o Vitor Pereira, acabou de chegar, fez eu acho que seu 5º jogo. Então, ainda é muito pobre falar muito sobre fazer uma análise coletivamente. Mas vamos falar aí uma análise coletiva primeiro, então, que já está no assunto. Então vamos lá. O Corinthians do Silvinho era um time que faltava muito a questão de agressividade. Acredito que faltava muita intensidade no time do Corinthians. Acredito muito que a parte física, até porque tinha outro preparador físico, atrapalhou muito aquele time e atrapalhou aí há vários anos aí, desde que o Flávio estava no Corinthians como preparador físico. E acredito que era uma péssima preparação física de todos os atletas. Então, acho que atrapalhou muito, porque para você exigir um time intenso, você tem que estar preparado bem fisicamente. Então, eu acho que estava muito mal todos os jogadores que passaram do Corinthians desde da época que o Flávio chegou. O Corinthians ficou muito mal fisicamente. Então, acho que afetou muito. Mas o time do Silvinho era um time muito burocrático, muito, vamos dizer assim, na mesmice. Não tinha variações táticas, não tinha um padrão de jogo, só que era um padrão de jogo falho. Era um time que dependia muito de jogadas individuais, muitos do Renato Augusto, muitos do Roger Guedes, muitos do William. O William ainda chegou a jogar poucos jogos em si, vamos dizer assim, 100% fisicamente com o Silvinho, jogou vários, mas sem ele, boa parte era quando ele estava retomando a parte física. Logo no começo ficou lesionado e depois para recuperar a parte física de novo, então demorou um certo tempo. O Juliano também fazendo jogadas individuais que garantiram vitórias ou uma melhor organização do time, mas não necessariamente era um coletivo bom, um time entrosado. Então, todo mundo sabe a opinião do Silvinho, não vou perder meu tempo aqui. É um time horroroso, com bons jogadores, jogadores estrelados, e não rendiam o melhor que podiam. Agora falando do Lázaro, muitos aí eu vejo aí que com o Vitor Pereira fala que os times quando tava com o Fernando Lázaro era melhor, era um time que estava ganhou basicamente todos os jogos. Eu acho que empatou um, que foi o último, do Fernando Lázaro, mas pra mim é uma comparação muito injusta, até porque o Fernando Lázaro também pegou times, vamos dizer assim, com nível baixo. Acredito que se ele quiser ser um técnico, ele vai ser um grande técnico no futuro. Ele mesmo fala, eu acho que não está preparado ainda, e dá para entender. Ele sabe a dimensão de como é começar sendo técnico do Corinthians. Então acho que assim, acho uma comparação meio injusta, até porque o Vitor Pereira não conhece o Corinthians. Vamos dizer assim, os jogadores que atuam no Corinthians, ou principalmente, digo, ele conhece o Renato Augusto, o Willian, esses caras mais famosos, mas não conhece a grande parte do time do Corinthians. Os zagueiros, o João Vitor não conhecia, muitas vezes não conhecia o Fagner, o Cássio, talvez só os jogadores que passaram pela seleção ou pela Europa.
Então dá para entender. E é uma adaptação mais demorada, então tem que dar tempo para ele. Mas coletivamente o time, eu acho que na minha visão, melhorou, mas só que os times do Vitor Pereira precisam de um preparo físico melhor. Até porque ele joga um time, um estilo de jogo, um padrão de jogo mais intenso. E isso demanda muito preparo físico, então, e o preparo físico demora muito. Até adquirir uma intensidade forte, ainda mais jogadores fora de ritmo, como o Paulinho, o Renato Augusto não está 100%, o Juliano não tem toda essa intensidade, então vai ter que se preparar melhor fisicamente. Em alguns outros jogadores ainda. O Roger Guedes, eu acho que ele é pouco intenso ainda também, principalmente para pressionar a saída de bola da zaga. Mas eu acho que ainda tem que dar tempo pro Vitor Pereira. Agora eu vou fazer uma análise aí individual, um por um, analisando o campeonato paulista. Então, vou começar dos goleiros, defensores, laterais aí, meio-campistas e os atacantes. Então vou fazer aí na ordem. Aqui embaixo tá uma listinha aqui dos jogadores que jogam ou que brigam por titularidade. Não vou colocar jogadores que foram relacionados que são da base ou algo do tipo. Vou falar dos principais que sempre estão ali se envolvendo no time, entrando no segundo tempo ou titulares ou brigam pela titularidade ou que merecem, do ponto de vista de ser titulares. Então vamos lá. Goleiros, falar aí do três goleiros, Cássio, Donelli e Ivan. Os três jogaram, o Cássio e o Donelli jogaram no Campeonato Paulista. O Donelli jogou enquanto o Cássio, se eu não me engano, estava com Covid, ou estava afastado, eu acho que era por Covid no começo do campeonato. Não foi um brilhantismo, mas não foi mal. Acho que todos aí, eu acho que acompanharam ele na base, tem uma, um grande futuro, tem que desenvolver melhor. Acredito que seria melhor para ele, ainda mais com a chegada do Ivan, ganhar mais minutos de jogo, principalmente sendo emprestado. Então, até porque a concorrência vai ser Cássio e Ivan, acredito eu. Então é melhor para ele que, sei lá, ele fosse emprestado com um time da Série A, time que briga por rebaixamento, ou até times que ele possa ser titular, é claro. Ou times que brigam pelo título ou pelo acesso à Série A na Série B, pelo campeonato da Série B. Assim, jogar em times que brigam para cair na Série B, eu acho que seria um desperdício, porque muitas vezes eles não têm recursos ou profissionais adequados de preparador físico ou algo do tipo que ajuda na evolução dele. Agora falando do Cássio, o Cássio aí vem falhando em alguns jogos, muitos aí da torcida querem que ele seja reserva. Assim, eu já falei em vários vídeos, o Cássio aí é o meu maior ídolo no Corinthians, é o maior jogador assim que eu ouvi jogar. Eu digo maior em questão de representatividade no clube. Digo assim, o cara que eu falo Corinthians e lembro de um nome. Para mim, a maior era, ele é responsável, um dos protagonistas da maior era de títulos do Corinthians, foi a última década aí, então não tem como. Mas hoje ele vem oscilando muito. Eu acredito, eu já falei até eu acho que em algum vídeo aqui, a maior culpa da má fase do Cássio também é no preparador de goleiros. Vocês viram aí, vocês assistiram programas do Neto ou alguns outros programas que o Neto até caçoou de alguns treinos de goleiros do preparador físico. Pô, mano, que tava em cima da caixa jogando a bola no meio ou algo do tipo. Treinamentos porcos. E que não estimulava a agilidade, reflexos de um goleiro. Jogava a bola no meio. Adianta o quê? Então, acredito muito que seja muito por conta dos preparadores de goleiros, mas não descarto, eu defendo o Cássio, mas não descarto o Ivan titular nunca. Se for preciso colocar o Ivan, se colocar o Ivan bem, se não colocar, desde que o Cássio melhore o nível, também tudo bem pra mim, não importa. Ele fez um campeonato, vamos dizer assim, regular. Ele falhou alguns lances, o gol contra o Palmeiras culparam ele, mas eu acho que a bola estava muito em cima, e até porque ali precisava de uma cobertura dos zagueiros,
Em outras bolas, principalmente bolas aéreas, ele falha muito em questão a entrar dentro do gol. É um defeito dele, que eu acredito que, mano, isso é fundamento, é coisa básica de um goleiro. E acredito muito que seja provavelmente nos treinamentos que ele faz o movimento errado e o preparador de goleiros não corrige ele. Ou não treina esse tipo de. Você não treinar isso é brincadeira, pô. Mas acho que o Cássio aí dá pra continuar sendo titular na minha visão. Então, mas se colocar o Ivan, pra mim sem problema nenhum, porque o Cássio, vamos dizer assim, não tá convencendo. Mas não. E o Ivan aí é essa análise também. Como eu disse, o Ivan é um bom goleiro, jogou muito bem pela Ponte. Acho que merecia oportunidades pelo menos no na Copa do Brasil, que eu acho que igual times fazem na Europa de colocar o goleiro reserva nas Copas Nacionais, eu acho muito válido pro Corinthians, até porque o Ivan não é goleiro que vamos dizer assim, um goleiro ruim, é um goleiro muito bom e provavelmente o próximo goleiro da geração aí do Corinthians, quando o Cássio começar a cair muito o nível, começar o processo de aposentadoria, que eu não vejo agora, porque eu acho que ele não tem essa mentalidade de aposentar agora. Mas é isso. Deixa eu ver só aqui. Beleza. Então, agora os defensores. Vou fazer uma análise mais rápida para o vídeo não ficar muito longo. Gil e João Vitor. O Gil vem falhando muito, já defendo que ele, pra mim, deveria sair do Corinthians. Ele só não sai do Corinthians porque tem um contrato e o Corinthians não dispensa porque tem dívida com ele. Então, não tem muito o que falar. Gil tá péssimo, não consegue fazer antecipação, não consegue desarmar direito os atacantes, não consegue acompanhar fisicamente na corrida ou nada. Eu já falei muito dele no último vídeo, se você quiser ver, vê no vídeo passado. O João Vitor esse ano vem muito mal, não muito mal, mas ele vem, não vem no nível do João Vitor do ano passado. Acredito eu que, acho que, não sei, não posso dizer o motivo. Acho que muitas vezes carregar o Gil na zaga, ele carrega o Gil na zaga, é muito desgastante e muitas vezes fica evidente quando o João Vitor não tá bem, não tem zagueiro, pô. Então, o João Vitor aí tem que melhorar, principalmente saída de jogo, coisa que o Jô também não sabe. E o João Vitor tem que melhorar, treinar lançamentos, treinar passes rompendo linhas. Isso é muito importante para um time de futebol, principalmente para o Corinthians, que pretende ficar com bola e dominar o jogo, os jogos. Agora falar dos dois zagueiros reservas que para mim deveriam ser titulares, um dos dois, no lugar do Gil. Raul Gustavo entrou no jogo do Novo Horizontino. Não lembro se ele fez outro jogo além, mas acredito que, mano, qualquer um dos dois, do Bambu ou dele, deveriam ser lugares do Gil. Mas o Raul pra mim tá na frente. Um é porque já tá um tempo a mais e tem mais entrosamento com o time do Corinthians. E outro que o Bambu fez bons jogos. Eu gostei muito, eu acho que é um dos pontos positivos do Paulista e do Corinthians. Só que ele tá emprestado, não sei se até o final do ano ou se até o meio do ano. Mas quem vai render dinheiro pro Corinthians é o Raul. Mas qualquer um dos dois, para mim, entraria fácil no lugar do Gil. Agora os laterais. Fagner vem fazendo um campeonato, fez um campeonato paulista, assim, muito acima, muito bem. Assim, na minha visão, ele provou que é o melhor lateral direito do país, como todos os anos. Mas provou que é um desperdício ele não subir pro ataque. É um desperdício ele ficar preso à linha, à defesa, seja pelo menos ele criando pelo meio ou subindo até a linha de fundo. Ele é completo, não tem o que fazer. 3 assistências, participando do jogo, organizando a saída de bola dele. O Corinthians precisa muito dele na saída de bola, então não tem como. O João Pedro aí nunca entra, não tem muito a comentar. Acho que quando ele entrou fez até bons jogos, mas pelo que eu vi o Vitor Pereira ter usado o João Vitor na lateral, que pra mim foi um erro, que eu falei no último vídeo, basicamente ele não conta com o João Pedro. Acho que ele não gostou, até que ele relacionou até o Léo Maná. Pra mim deveria entrar qualquer um dos dois, podia ser o Léo Maná, dane-se que ele é da base, primeiro jogo na estreia, no mata-mata, no clássico, tô nem aí, velho. Se ele quer ser o jogador, ele tem que aguentar a pressão e ir pra cima.
Pode fazer um mau jogo? Pode, mas depois é a questão do treinador dar sequência para ele. Mas para mim deveria entrar um lateral de ofício e não improvisar o zagueiro. Ainda mais que o João Vitor já fez a posição e tal, mas mesmo assim. O Piton e o Fábio Santos é aquele negócio. Nós não tem lateral esquerdo. Eu acho que o Piton pode evoluir, mas eu acho que o Corinthians deveria contratar um lateral se tiver oportunidade no mercado. Não vejo. Teria que fazer uma análise melhor no mercado, mas eu acho que a única opção no meio do ano seria o Marcelo. Seria algo, teria um salário muito alto, teria que ver financeiro do clube e tudo mais. Mas acho que o próprio Lucas Piton poderia aprender muito com o Marcelo e o Marcelo sobraria aqui. E também tem que ver se o Marcelo gostaria de vir pro Corinthians, né? Até porque ele, acho que é botafoguense, ainda foi revelado pelo Fluminense e tudo mais. Então, essa análise dos laterais. Agora, fazer uma análise dos meio-campistas, começando aí pelo Duqueiroz, um dos que são muito criticados aí pela torcida. Vejo que ano passado ele fez até um bom campeonato, entrou bem quando subiu da base. Acho que é normal ele faltar com regularidade, não ser consistente em partidas e tudo mais. Vejo que muitas vezes é difícil para um moleque da base subir, passar por basicamente 2, 3 técnicos diferentes. Então acredito que assimilar o estilo de jogo, intensidade e tudo mais. Mas ele fez um campeonato abaixo, até porque eu defendi o Duqueiroz nos vídeos passados. E eu acredito que ele anda muito sobrecarregado, tanto defensivamente. Se você for ver bem o segundo gol do São Paulo, não, o primeiro gol do São Paulo, o gol do Wellington, ele vai fazer uma pressão no Wellington. Isso. O Paulinho deixa a marcação no Wellington. O Wellington vai tocar para um jogador atrás que ele dá assistência de volta para o Wellington. Se eu não me engano foi o Nestor ou o Pablo Maia, não lembro. Mas o Paulinho parado, velho. Paulinho parado. E o Duqueiroz foi o único que foi pressionar e tudo mais. E depois deixou o Wellington sozinho. O Duqueiroz trocou de posição para marcar e em cima para pressionar o portador da bola antes do passe para o Wellington. E acabou o Wellington ficando sozinho e o Paulinho não acompanha ele. Eu acho que isso acontece muito. Acho que ele fica muito sobrecarregado ali. Pode ser o Duqueiroz, o Xavier. Acho que qualquer jogador nessa posição de primeiro volante vai ficar muito sobrecarregado. Inclusive o Cantillo, que ainda é menos intenso. E se jogar com Paulinho e Juliano ainda no meio campo, acredito que vai sempre ficar esse buraco entre o meio campo e a zaga. Então acho que assim, sinceramente, o Paulinho sem o físico pesado como ele tá, Juliano sem intensidade que ele não tem, ele tem que se preparar melhor fisicamente para ser mais intenso durante o jogo, isso vai prejudicar muito o Corinthians. Então não há volante que seja, não vai contratar um Casemiro da vida, não vai ter um Kanté no meio campo. Podia ser o Danilo do Palmeiras, podia ser Pablo Maia do São Paulo, que agora estão elogiando, agora virou o Casemiro da vida aqui, né? Mas pode ser qualquer um. Acho que não dá conta desse meio campo, que fisicamente não tá intenso. O Renato Augusto não tá marcando ainda, ele marca ainda mais que o Paulinho e o Juliano, mas não é o jogo todo, sabe? Então acredito que muito por isso o Duqueiroz está muito sobrecarregado. Mas valeria o teste de fazer com o Xavier e tudo mais, o Cantillo de novo. Mas acho que a entrada do Paulinho sem ritmo, sem intensidade, e o Juliano prejudica o sistema defensivo do Corinthians. Então sobrecarrega o Duqueiroz ou quem tiver ali na posição. E não tem jeito, não tem jeito. O Xavier, ele não entra já sei lá quanto tempo, faz tempo que eu não vejo ele. Só vi agora nesse jogo aí que ele foi brigar, sei lá, com o árbitro, sei lá, que até apareceu na súmula e tudo mais. Mas não sei o que aconteceu. Sumiu, pra mim ele depois, não sei se ele tem algum problema extracampo, não tá treinando direito, sei lá. Mas acho assim, pela qualidade que nós já vimos nele, ele deveria ser mais testado, principalmente no Paulista, com times pequenos e tudo mais.
mas não foi, mas acredito que deveria ter sido. O próximo aqui, o próprio Cantillo, para mim ele ainda é o titular. O Duqueiroz aí, por mais que eu tento defender, não tento, eu defendo, acredito que ele não seja tão culpado como todos aí criticam, mas o Cantillo dá aquele passe mais refinado, a saída de bola melhora muito com o Cantillo, já que os dois zagueiros só servem para quebrar, o Gil nem se fala. Um passe com o Gil, se ele for dar um lançamento, vai lá na lua até chegar no para descer, o zagueiro marcou, roubou a bola e já fez o gol. É osso. Eu ia falar outra palavra, mas é osso. Então, o Cantillo arredonda melhor essa bola aí, ajuda na construção do Corinthians e desafoga o Renato, porque só o Renato faz saída de jogo normalmente quando o Cantillo não tá. E acredito que o Cantillo ajuda muito o Renato nessa questão. Acho que o Duqueiroz deveria melhorar isso, voltando à análise, principalmente questão de lançamento e passe em profundidade. O Corinthians precisa de jogadas assim. Então é melhor com o Cantillo atualmente do que com o Duqueiroz de volante. Mas a questão defensiva me preocupa se o Paulinho e o Juliano ainda estiver no time titular. E já vamos falar aí, Renato Augusto fez o campeonato, assim, dentro das condições do Corinthians, brilhante, jogando muito, maestro no meio campo, não tem como, é, não tem o que falar do Renato Augusto. É craque, é gênio, pra mim é gênio, assim, é outro nível, outro patamar, ele carregando meio sozinho, assim, mesmo eu ainda acho ele não estando fisicamente bem, é, defensivamente pecando em alguns momentos, porque várias vezes ele deixa de marcar, ou muitas vezes porque não tem físico, dá pra entender. E não tem jeito. O cara é craque, não tem como, titular absoluto. É o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Paulista, o melhor jogador do Corinthians na temporada até aqui. Não tem jeito. O próximo da lista é o Juliano e o Paulinho. Eu já falei aqui, pra mim, os dois. O Juliano ainda tem até mais condição de ser titular do que o Paulinho. O Paulinho é um dos meus maiores ídolos, pela Liberta, pelo gol contra o Vasco, por tudo. Mas não vem jogando nada, velho. Nada. Faz, sei lá, uns 4, 5 jogos que o Paulinho só tá servindo pra finalizar. E tipo assim, não tá nem mais nos últimos 3 ele não tá nem fazendo mais infiltração. Se ele vai para ataque não volta, vira centroavante do nada. Se ele volta para querer armar jogo que ele não tá fazendo bem, ele tá pisado, demora 10 anos para dar um passe. Então não tem o que fazer. O Juliano ainda tem o mínimo de condições para jogar no time titular, mas peca muito defensivamente, tem pouca intensidade. Nos últimos jogos, esse ano, ele vem sumindo muito em questão de construção do time. No último jogo ele ficou responsável pela saída de bola e tudo mais, e não vem jogando bem, não vem fazendo bem essa função. O Vitor Pereira aí vai ter que achar um jeito de fazer esses jogadores jogarem juntos, que eu tô começando a achar que não tem como, até porque pelo estilo de jogo do Vitor Pereira, acho que os 5, principalmente 5 contratações, não vai jogar juntos. A 6, contando com o Júnior Moraes. Então acho bem difícil mesmo. O próximo aqui, já falei de Juliano e Paulinho. Rony, pra mim, tchau do Corinthians. É isso, tchau. É ruim, não tem intensidade, se joga, vai pra quebrar, defensivamente só quebra, só entra no meio dos caras sem ser necessidade, afobado, tudo. Não sabe dar um passe de meio metro, mal finaliza, se finaliza na sorte, nada. Rony, assim, não sei nem como ele participou da base do Corinthians, de verdade. Pode ser uma boa pessoa, um cara firmeza, dane-se. Péssimo jogador. Assim, sinceramente, se tivesse qualquer um de vocês que está assistindo aí, ia ser melhor que o Rony. Não tem nem dúvida. Com o mínimo de preparo físico, né? Mas não tenho nem dúvida. Sinceramente. O próximo, Mantua. O Mantua acho que é um dos poucos destaques na posição dele. Teve um jogo, não sei contra quem, que ele jogou um absurdo pela ponta esquerda. Não sei se foi com o Novo Horizontino,
não lembro, mas ele jogou na posição dele, na ponta esquerda, e jogou uma barbaridade, tava driblando meio mundo ali, assim. Só que o jogador assim, novo, dele vai ser irregular, vai fazer jogos bons, ruins, e é normal, mas não impede de crítica, mas acredito que ele possa evoluir muito essa temporada aí. Espero aí ele pegar muito a influência e aprender muito com o William, Roger Guedes, Júnior Moraes, o próprio Renato, para a evolução dele. A mesma coisa pro Watson. O Watson sempre que entra fazendo fumaça, jogando bem, assim, eu gosto muito do Watson, assim, sinceramente. Eu acho que é um dos jogadores aí que subiu da base mais promissores. Eu gosto muito, ele tem intensidade. Eu acho que falta só mais um porte físico muitas vezes para ganhar. Tem mais, ele tem explosão, só que não tem pouco, vamos dizer assim, o físico para aguentar com os caras, sabe? Mas eu gosto muito dele e acho que vai dar bom jogador. Assim, o Corinthians tem que saber maturar melhor os jogadores. Então, os jogadores da base, seja influenciando, ele tem que pegar mais influência com os jogadores ali, Renato, Juliano, o próprio William, Roger Guedes, Júnior Moraes ali, para evoluir. Então, acho que é um dos melhores da base aí que subiu nos últimos 2 anos, talvez. E boto muita fé nele. E daqui a pouco, não sei se ele briga aí pela titularidade, viu? Porque depois eu vou soltar um vídeo aí dos meus 11 ideais aí do Corinthians. Vão até, eu acho que surpreender um pouco. Mas acho que ele briga pela titularidade aí. Daqui a pouco aí ele entrando aí, fazendo as fumaças aí, jogando em qualquer posição. Pode jogar na esquerda, na direita, no meio. Acho que o Watson vai dar muito bom jogador. De verdade, vai evoluir muito esse ano. O próximo da lista é o Mosquito. Vem sendo muito irregular, alguns jogos bons, outros ruins. É normal que quando o time cai de produção, ele cai junto, não tem como. Normalmente todos os jogos que ele foi bem, a equipe foi bem. E os jogos que ele foi mal, a equipe não foi bem. Então assim, acho que quando ele tá na direita, eu acho que o Corinthians deveria explorar nesses pontas, principalmente o William, Adson, Mantuan ou o próprio Mosquito que jogarem, explorar as costas dos laterais por meio de lançamentos ou jogadas mais diretas, uma transição mais rápida. Porque se jogar no mano a mano, eu acho que desgasta muito. Até porque muitas vezes dos mano a manos que esses 4 pontas fazem, o ponta do time adversário vai ajudar a auxiliar o lateral a marcar. Então isso dificulta um pouco e tudo mais. Acredito que fazendo jogadas assim, que um time que faz muito é o Palmeiras, não tem como, tem que falar do rival, velho. Joga junto há muito tempo, então não tem como. Jogadas assim que o Corinthians precisa. E isso beneficiaria muito os pontas, porque seriam mais objetivos, chegariam com mais perigo na frente no mano a mano com os zagueiros, melhorariam os números e tudo mais. Porque, como eu já disse aí no último jogo, no último vídeo, o futebol é tempo e espaço, velho. Muitos times vão pressionar alto contra o Corinthians. Se pressionar alto, tem que explorar as costas laterais. Não tem como. Os pontas não podem vir até a defesa do Corinthians para pegar na bola, para fazer saída de jogo. Tem que explorar as costas. Os caras, se eles fazem pressão alta, eles dão as costas dos zagueiros da linha de 4, normalmente a linha defensiva, para explorar. Então explora. O time tem que ter variação tática nesse sentido. Se um time se fecha, se tranca, tem que pressionar. Aí é o posse de bola, paciência e tudo mais, infiltrações, geração de espaço ali, movimentação e aproximação. Se um time vai pressionar alto, explorar as costas, é assim, não tem como. Então, acho que com o tempo aí o Corinthians vai melhorar nisso. Então é isso. Mosquito é alguns jogos irregulares, alguns muito bons, mas não tem o que falar muito dele. Continua sempre o mesmo Mosquito. Acredito eu que vai evoluir muito ainda, porque ele ainda é jovem, acho que tem 25 anos. Acredito que ele ainda não vai atingir seu auge igual. Eu falei isso muito aos meus parceiros aqui. Ele vai atingir o auge aí dele. Pode, eu conheci que ficar esperto se vender ele ou dar de graça para algum time que ele
provavelmente quando chegar nos 28, 29, 30 anos, provavelmente ele vai viver um dos melhores do país. Eu acredito muito nisso. Mas vamos ver. Vamos ver, quem sabe. O Jô, pra mim, não era nem pra estar no Corinthians, mas não tem como. O 77, o aposentado, jogou bem no último jogo, não bem, mas fez o que era pra fazer, foi pressionar o goleiro, e o goleiro deu a bola pra ele e fez o gol. Fiquei com medo de ele não fazer o gol? Fiquei, mas fez. Então, é mais um no elenco. Não vai ser titular nunca. Se for titular, vou criticar o técnico, ele, tudo. É isso. O Júnior Moraes aí chegou recentemente, mas acredito que ele vai ser um bom jogador aí que vai agregar muito. Para mim é titular. Não sei as condições físicas dele para atuar os 90 minutos, mas para mim é titular fácil. Até porque o Corinthians não tem centroavante. Então é isso. O Corinthians vai ter que se adaptar a ele, o estilo de jogo dele. Ele gosta de ver alguns lances, alguns jogos dele no Shakhtar, no Dinamo. É um jogador que gosta de atacar muito em profundidade, mas também tem boa movimentação para receber em espaços vazios. Jogador muito, vamos dizer assim, completo. E o Roger Guedes aí tá jogando assim alguns jogos bons e outros ruins, mas é aquilo que eu falo, o time não tá criando. Em muitos jogos o time não cria e não ajuda ele. Então, é, só o Renato Augusto que cria jogadas no time, não tem mais ninguém. Então, é isso. O Roger Guedes não tá bem, acredito que também tá jogando muitos jogos fora da posição porque não tem jogador para centroavante. O Júnior Moraes ainda não tá fisicamente bem, então até ele ficar bem, o Roger Guedes é melhor rendendo nas pontas ou de segundo atacante com mais liberdade. Depois eu vou falar o meu time ideal aí, que você acha que vocês podem até gostar. Movimentações, variações táticas aí, falar um pouco do que seria o meu Corinthians, assim, pensamento. Eu não sou técnico, mas talvez, vamos dizer assim, que encaixaria melhor pro momento. Mas é isso, valeu pelo vídeo, deixa sua curtida aí. Vou deixar o vídeo do pós-jogo aí do último, do Corinthians São Paulo, se vocês não viram, vão lá ver, tá na descrição. E vou deixar o time do 11 ideal aí, se até quando você ver esse vídeo, já tiver soltado o vídeo dos 11 ideais. Então é isso, valeu, tamo junto.